água que jorra sem fim. Dá-me de beber, dá-me de beber, mas tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh Senhor, oh Pai, nessa noite nós declaramos que é por você, é pela tua causa, é pela tua obra, é pelo teu amor que nós gastamos as nossas vidas, que nós investimos as nossas vidas. Oh Senhor, e não com dor, e não com pesar, mas com alegria. Nós gastamos, nós rasgamos a nossa vida diante de você, diante do teu altar, na tua obra, com alegria. Oh, porque nós entendemos que nós temos uma vida para viver. Oh, e essa vida ela tem que valer a pena. Entregamos o senhorio das nossas vidas, Deus. Oh, oh Senhor, que a nossa vida seja te servir. Oh Senhor, oh, nós entendemos que a nossa vida há um propósito de sermos seus. Oh Senhor, nós, Pai, nessa noite dizemos obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus. Obrigado pelo privilégio que é poder gastar a nossa vida para você. Obrigado pelo privilégio de ter sentido a nossa vida, porque hoje a nossa vida faz sentido. Sim, a nossa vida faz sentido depois que nós te conhecemos. Nós nunca mais fomos os mesmos. Oh, yeah. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. O Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pasto, o Senhor me sustenta. E eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta.
passar pelo vale, não temerei perigo algum. Pois tua vara e o teu cajado me protegem. E eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo.
nosso coração, Senhor, é ser completamente Teu. O desejo do nosso coração é dar uma resposta ao Teu chamado. O desejo do nosso coração é ser totalmente obedientes à Tua palavra. Totalmente Seu, Senhor. Oh, Senhor, e nessa noite nós entendemos, Pai, que apesar daquilo que nós vivemos, apesar da nossa história, apesar das nossas mazelas, apesar das nossas doenças, das nossas feridas que carregamos, são nos Teus banquetes de amor, são nas Tuas mesas de amor, são nos Teus braços que nós somos curados, para poder cumprir fielmente aquilo que nós fomos chamados para fazer. Oh, Senhor, nós declaramos essa noite, Deus, que a nossa vida é Tua, o nosso coração, ele é Teu, que os nossos pensamentos, nossos planos e projetos sejam Teus. Oh, Senhor, nós não queremos ser, Pai, não queremos ser como a geração de Ló, como a geração de Noé. Nós não queremos ser. Nós queremos ser como aqueles que acharam graça diante de Deus. Aqueles que foram achados diante de Deus, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Oh, Deus. Senhor, eu oro, Pai, para que você nos instrua, nos ensine a como fazer, a como se manter fiéis a palavra que você nos falou, a palavra que você nos designou. A minha oração, Senhor, é para que no momento que você esteja correndo os teus olhos sobre a terra, você me encontre fazendo o que eu deveria estar fazendo. Que eu esteja no meu turno, Senhor, e você me encontre. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo, Pai. Porque tudo para nós perde o brilho quando nós te conhecemos. Tudo para nós perde o seu valor. Oh, Espírito Santo. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Apaixonar, eu me apaixonar, queimou,
Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, pode vir queimar. Pode vir queimar. Fogo! Fez eu me apaixonar. E queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou. Fogo, fogo em teus olhos. Amém, queridos pais? Sejam bem-vindos ao culto da família. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 26. Nós acreditamos que domingo é dia da família estar na igreja. Você pode dizer isso comigo? Domingo é dia da família estar na igreja. Domingo não é dia de beber cachaça. Domingo é dia da família fazer aquela bela macarronada, reunir os filhos em torno da mesa e ter comunhão uns com os outros. E à noite nós vamos cultuar o Senhor, vamos celebrar o Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Pronto, essa é a resenha do sucesso. Gente, Lucas capítulo 17, versículo
26. Mas deixa eu só ler o versículo 24 antes para dar um pouco de contexto para nós. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade à outra do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aí você diz assim, mas o que isso tem a ver com família, né? Esse texto que nós estamos lendo, Jesus está ensinando os seus discípulos acerca de como identificar que o fim do mundo está chegando. Como identificar que a volta de Jesus se aproxima. E isso é um tema importante. Ok? É um tema importante. A Bíblia diz que a volta do Senhor, ela será à meia-noite. O que é que significa a meia-noite? A meia-noite significa que 12 horas da noite, ou 24 horas, é o momento em que há maior treva. A escuridão é mais plena. É à meia-noite. Assim como 12 horas do dia é a hora que o sol está no seu ponto mais alto. 12 horas da noite é a hora em que as trevas são mais escuras. A partir dali, vai clareando até chegar o dia perfeito. Mas 12 horas é o máximo da escuridão. Então, o retorno do Senhor acontecerá num ponto em que haverá grande escuridão sobre a terra. E quando eu estou falando escuridão, não estou falando no sentido de escuro, estou falando no sentido de mal, no sentido de maldade, no sentido de trevas, de um mundo governado pelo demônio, vamos dizer assim. O Satanás sentado no trono e todo mundo beijando as botas dele. Então isso seria o ambiente, o tempo em que o retorno do Senhor virá. Então aqui Jesus fala que assim como um relâmpago fuzila de uma extremidade e se põe na outra extremidade, ele disse, assim será o retorno do Filho do Homem. Então ele cita 2 momentos históricos que a gente deveria prestar atenção. E quais são esses 2 momentos históricos? Ele disse, olhe para os dias de Noé e olhe para os dias de Ló. Porque assim como foram nos dias deles, será nos dias do Filho do Homem. Certo? Muito bem, não sei se você se lembra, mas vou fazer aqui um breve resumo sobre como era a época de Noé e como era a época de Ló. Na época de Noé, está escrito em Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala que, isso eu não estou enganado, é Gênesis capítulo 6. Lá está escrito que Deus olhou dos céus à terra e ele não conseguiu enxergar um pensamento bom nos seres humanos. Você consegue imaginar o que é não haver sequer um pensamento bom? Não estou falando nem fazer coisas boas. Eu estou falando de nenhum pensamento bom. Deus olhou, nem os pensamentos se aproveitam. Não tem nada que preste. Nesse texto de Gênesis, capítulo 6, que fala sobre o Noé, o tempo de Noé, foi nesse tempo que a Bíblia diz que Deus olhou para os homens e se arrependeu de os haver feito. Deus ficou tão frustrado, tão decepcionado com naquilo em que a sociedade, a humanidade se tornou, que ele disse, eu me arrependo de os haver feito. Não havia ninguém que ele pudesse olhar e dizer, aqui está um ser humano que vale a pena investir. Não tinha nenhum sequer. Se você se lembra, quando Deus criou Adão e Eva, diz que o Adão foi namorar com a Eva. E aí ele teve um filho. O primeiro filho colocou o nome dele de Caim. Depois namoraram de novo.
e nasceu um menino chamado Abel. Esses meninos cresceram e aconteceu que o Caim ficou com raiva do Abel, não vou entrar aqui nos detalhes, mas o Caim foi lá e matou o Abel. E quando o Caim matou o Abel, a Bíblia diz que ele fugiu para uma terra distante e ele se sentia como se fosse um vagabundo. Ele disse: eu sou um vagabundo e um errante sobre a terra. É um senso de vagabundice. Não sei se existe essa palavra, mas é por aí. O fato é que ele se sentia vagabundo. Eu acho isso muito interessante, porque você pode chegar para uma pessoa e dizer: você é um príncipe, você é uma rainha, você é uma beleza, mas a pessoa se sente um vagabundo. Daí você não entende porque que meninas tão lindas namoram com vagabundo, querem vagabundo, se apaixonam por vagabundo. Eu gosto das tuas tatuagens, eu amo tuas tatuagens. Na verdade, essas pulseiras que tu anda no pé, meu Deus, isso dá um tesão. Não é? Uma tesão medonha com essas pulseiras. Ô bicho gostoso. Mas aí quando você fala de um cidadão, um cara de bem, isso é muito chato, isso é muito um Zé Ruela, alguma coisa assim, não tem graça. Então a gente não entende por que esse sentimento de vagabundagem. Por que a pessoa se sente vagabundo? Por que ela quer vagabundo? Por que ela quer ser vagabundo? Por que todos os filmes que você assiste é sobre ser vagabundo? No tempo que eu era jovem, eu conseguia assistir filme e voar nas asas do vento assistindo aquele filme. Me sentia inspirado a ser melhor. Hoje, você abrir Netflix, é tudo sobre o rei do tráfico. A bala nos peitos. A vingança em 3 níveis. O assassinato feroz. O não sei o que era. Tudo é voltado para tráfico de drogas, assassinato. Não tem nada que se aproveite. Eu vou sentar aqui e deleitar minha alma diante de uma arte. Que não tem arte não, filho. Não existe arte. É diferente do tempo que eu assistia um filme. Quando eu era jovenzinho. Ainda que fosse de Van Damme. Mas terminava os filmes de Van Damme e a gente estava na rua fazendo yes, pá, não sei o quê, né? A gente só via a garotada no meio da rua, tudo inspirado. E se fosse do Bruce Lee, nossa, tu tá doido. Então, na pior das hipóteses, inspirava você para ficar com um tanquinho trincado de tanto fazer abdominal. Pelo menos isso. Esses eram os piores filmes que a gente tinha na nossa época. Os outros filmes você podia assistir e se sentir inspirado a prosperar, a crescer, a ser um marido, a ser pai, a ser um cidadão de bem. Hoje você não tem mais isso. Então há um sentimento de vagabundagem que tinha sobre Caim. E esse Caim fugiu para a terra distante. E quando ele foi para essa terra distante de Deus, ele começou a criar instrumentos de guerra. Olha só a habilidade do cara, como que ele for usar a inteligência dele, porque o sentimento do vagabundo, ele vai querer criar guerras. Ele está irado contra Deus e ele quer vingar-se de algum jeito. E como que ele vai se vingar? Na criatura de Deus, que é o outro ser humano. Então o Caim criou instrumento de guerras. Criou bebida alcoólica, vinhos. Ele desenvolveu bebidas alcoólicas. A outra coisa que Caim desenvolveu foi instrumentos musicais. E por último, o que a Bíblia descreve sobre a época de Caim, que é o que precede o Noé, surgiu na época a sensualidade exacerbada feminina. Vocês sabem o que é exacerbado? Sim? Essa semana eu fui no médico.
Aí ele disse essa palavra, achei bonita, estou usando. Ele examinou o meu joelho e disse, eu posso fazer alguns exercícios, só evite peso exacerbado. Eu digo, tá bom, sim senhor, bonita essa palavra. Eu só fico imaginando as outras pessoas, né? Ele usando esses termos, como é que os povos vão sair dali? Então, evite o exacerbado. O fato é que a sensualidade feminina estava em níveis muito elevados na época de Caim, certo? Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia fala que os nomes das mulheres eram nomes que denotavam as características físicas dela. Então, se fosse no nosso tempo, era Maria Popozuda, por exemplo. Como é seu nome, minha filha? Eu sou Maria Popozuda. Porque na hora que você dissesse, se sabia de que aspecto físico estava se falando, né? Aí você diz, mas rapaz, isso não era assim. Era. A sensualidade feminina estava num nível tão elevado que a Bíblia fala que os filhos dos homens, vendo as filhas dos homens, quiseram coabitar com ela. Existe uma discussão entre os estudiosos, não quero entrar nesse nível, mas fala-se que esses filhos de Deus eram anjos. Que viram as mulheres, acharam elas tão doidas, tão incríveis, que disseram, bicho, eu não quero mais ser anjo aqui não, vou para lá, quer namorar comigo? E foi cantar as filhas dos homens, e daí foi de onde surgiram os gigantes na terra. Segundo essa teoria, seria filhos de anjos. Eu acredito nisso? Não posso acreditar porque isso não está na Bíblia. São conjecturas. Então deixa isso para os filósofos, para os teólogos estudiosos. Por que é que eu estou dizendo isso? É só para mostrar para você como era incrível a sensualidade das mulheres naquele tempo. Certo? Eu estou te desenhando aqui como era o cenário antes de Noé. Porque o Senhor disse, presta atenção para aquele tempo. Porque vai ser assim no final. Ok? Então lá está o Caim com as suas mulheres bonitas. Para você entender como eram as mulheres naquele tempo, é só você imaginar Rio de Janeiro, escola de samba, carnaval. Pronto, é aquilo ali. Culto à sensualidade feminina. A mulher exibindo as suas coisas, sem segredos. Vocês têm uma ideia de como é no carnaval, sim ou não? Eu sei que vocês são crentes, a maioria de vocês, mas eu sei que vocês vivem na terra. Então vocês têm uma noção de como é a época do carnaval. Então na época de Caim era algo daquela natureza. Então assim, foi se juntando a violência, por causa dos instrumentos de guerra, faca, espada e outras coisas mais que eles criaram, e aí abrigo, pau, mortandade. E depois disso veio a bebida alcoólica, vamos encher a cara, vamos não sei o quê. Vem mulher com sensualidade exacerbada ao ponto, segundo algumas teorias, que até os anjos quiseram essas mulheres, de tão doido que era. Então a esculhambação entrou na terra de um jeito que chegou uma hora que Deus foi, tem alguém bom aí? E Deus começou a procurar em toda a terra, não havia um. Aí Deus disse, deixa eu sondar pelo menos os pensamentos, vai ver que tem alguém com pensamentos bom. Aí a Bíblia fala, nem os pensamentos se aproveitavam. Então Deus caiu num profundo tristeza de haver feito o homem, porque olha só o rumo que eles foram. Porém, nesse cenário todo, para não ser de todo perdido, a Bíblia diz que havia um homem que achou graça aos olhos do Senhor. O nome dele? Noé. Gente, você imagina uma coisa dessa? No meio de uma geração perdida, havia um. Agora a pergunta é, se Deus nos procura hoje, na geração que nós vivemos, Deus nos achará? Nós seremos um tipo de Noé? Alguém que achará graça aos olhos de Deus? Deus vai olhar para nós e dizer, aqui está um. Esse aqui escapa. Então o Senhor chega para Noé e diz, prepara uma arca. Vai vir destruição sobre a terra, mas eu quero que você e sua família sejam salvos. Eu quero preservar uma semente sua.
E então Noé começou a construir uma arca e dizer para as pessoas: galera, o Senhor apareceu a mim e ele disse: vai haver um grande dilúvio. Ele me mandou fazer uma arca. A arca era uma coisa monumental, era gigante, era enorme. Vocês imaginem que Deus havia dito: eu quero que haja um casal de toda a espécie que há na terra. De bicho. Gente, é muita coisa. Um casal de girafa, um casal não sei de quê, um casal de lobo, um casal não sei de quê. Casal, tudo que era casal, entra na arca. E começou a anunciar os homens. Os homens começaram a zombar de Noé. Mas a Bíblia diz: até que Noé entrou na arca. E quando ele entrou na arca, veio o dilúvio. Aqueles que duvidaram, aqueles que não creram, pereceram todos, morreram todos. Quando viram que o juízo de Deus estava se cumprindo, foram na porta bater: abre-nos a porta, agora cremos em ti. Noé disse: eu não posso fazer, porque quem fechou a porta foi Deus. E quando Deus fecha a porta, não há quem abra. E quando Deus abre a porta, não há quem feche. Não está no meu poder abrir. Durante 120 anos, a porta estava aberta e ninguém quis entrar. Agora que fechou, fechou. Então a Bíblia diz que veio destruição sobre toda aquela humanidade e todos pereceram no juízo de Noé. Então veja, Jesus estava dizendo acerca dos últimos dias, acerca da vinda de Jesus: olha para a época de Noé. Tranquilo? Está claro? Então esse é o primeiro cenário. Qual foi o segundo cenário que Jesus chamou a atenção? Ele disse: olhe para os dias de Ló. Ló, quem era Ló? Foi alguém que surgiu a partir de Noé. Porque em Noé todos morreram, só escapou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. Essas escaparam. Então, quando Deus trouxe destruição sobre a terra, só essa família escapou e a partir deles começaram de novo. Mas adivinha o que aconteceu? Maldade de novo começou a encher a terra. Até que chegou os dias de Ló. E o que aconteceu nos dias de Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Então a Bíblia conta que Ló morava numa cidade chamada Sodoma. Sodoma e Gomorra, 2 cidades vizinhas. Qual era a característica dessa cidade? A homossexualidade, a Bíblia fala, era exacerbada. Novamente, a palavra do doutor. Exacerbadamente gay. Mas era quanto gay? Muito gay. De tal modo que quando os anjos chegaram, entraram na casa de Ló, dizendo: Ló, prepare as malas, arruma as malas. Deus mandou lá 2 ou 3 anjos, não me lembro. Deus mandou aqueles anjos e disse: Ló, Deus mandou aqui dizer que vai vir fogo sobre essas cidades, por causa da sua maldade, que subiu aos céus. Vai vir juízo sobre eles. Irmãos, escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Todos podem fazer o que quiserem. O que é que a gente não pode escolher? A colheita. A gente pode escolher a semente que planta, mas a colheita que vem ninguém escolhe. Eu posso fazer o que eu quero? Pode, mas você vai colher o que você não quer. Quem planta vento, colhe tempestade. Não dá para escolher. Plantou vento, plantei. Então espere, vai vir tempestade. Não, eu não quero a tempestade. Plantou vento, plantei. Pois é o que vai vir. Então toda aquela cidade, eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí Deus mandou os anjos dizendo: Ló, ajeita as malas ligeiro, porque o fogo de Deus está vindo sobre essa cidade. Do jeito que Deus fez com Noé, porque só tinha um justo, e Deus salvou aquele justo e a sua família. No caso de Ló só tinha um justo, e Deus salvou aquele justo e a sua família. Mas disse: te apressa, corre. É rápido. Mas eles se demoravam. A minha suspeita, por que eles estavam demorando? Porque a esposa de Ló não queria sair daquela cidade. Ela amava a cidade do pecado. E aí está aí uma coisa que a gente tem que ter cuidado.
Porque à medida que a gente vai se afastando de Deus, chega uma hora que a gente passa a amar o pecado. Porque veja, todos nós podemos pecar, mas ao pecar, nós sentimos um profundo senso de culpa e de desejo de mudança. Pecou? Pecou. Mas eu não estou bem. Isso não é o que eu quero para mim. Não é isso, não parece comigo, eu não sou assim. E aí você briga com aquele pecado, você briga com aquela sua natureza ruim, e você quer mudança de vida. Só que, se a gente insistir naquilo, vai chegar um ponto que a gente passa a amar aquilo que Deus abomina. E foi o que aconteceu com a esposa de Ló. E Jesus falou, presta atenção à esposa de Ló. O que aconteceu com a esposa de Ló? O anjo disse, corre e não olha para trás, corre e não olha para trás, o juízo está chegando. E a mulher não arrumava as malas. E o anjo teve que praticamente pegar o Ló pela bitaca e disse, pelo amor de Deus, sai, criatura de Deus. E correu com aqueles homens e as filhas dele atrás. E a mulher veio lá na frente com as malas. Aí quando de repente ela se volta para Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que na hora que ela faz isso, ela fica transformada numa estátua de sal. Ou seja, se é Sodoma e Gomorra que você ama, se é o pecado que você ama, então morra contemplando a sua paixão. Então é esse cenário, mas eu ia falar para vocês sobre por que a cidade era tão extraordinariamente gay. Porque na hora que os anjos entram na casa de Ló, a Bíblia diz que os homens da cidade, não foram as mulheres, os homens da cidade começaram a bater na porta, dizer, abre a porta, bota esses 3 cabas para fora, que nós queremos pegar ele. Os homens. Carne fresca, o resto aqui a gente conhece tudo, eu quero é carne fresca, acabou de chegar. Bota para fora. Aí o Ló diz, macho, faz isso não. Os cabas estão na minha casa, mano. São meus hóspedes. Respeita a minha casa, me ajuda. Eu vou fazer um negócio com vocês. Eu tenho 3 meninas virgens ali, Virgem Maria. 3 meninas virgens. Fica com elas. Mas deixa os meus hóspedes em paz. Eu lá quero saber de diabo de mulher, macho, eu quero é eles. Para você imaginar e entender como era o nível de gaysice daquele pessoal. Então quando botaram, lá vem o Ló, os caras entraram na casa do Ló, pá, violência, bota para fora esses homens. A Bíblia fala que os anjos vieram, tocaram neles, eles ficaram cegos e saíram tateando pela cidade. Com isso, foi que o anjo disse, Ló, pelo amor de Deus, foge, criatura de Deus. E Ló fugiu, e à medida que ele fugiu, o fogo de Deus começou a cair sobre aquela cidade. E foram destruídas não só Sodoma e Gomorra, mas 5 cidades no entorno daquelas. Então qual é a grande mensagem de Jesus? Ele fala, olha para esse tempo, olha para esses 2 períodos históricos, porque no último tempo, nos últimos dias, será desse jeito. Pergunto para vocês, tem alguma semelhança? Está se parecendo com o nosso tempo? Agora deixa eu ler para vocês quais foram as características que Jesus citou. Ele disse assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como era a característica que Jesus descreveu, versículo 27. Eu estou lendo Lucas 17, versículo 27. Diz assim, nos tempos de Noé, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Por favor, repita comigo. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Pronto, foi assim que Jesus descreveu as 4 características de Noé, da época de Noé, certo? Como foi que Jesus descreveu a época de Ló? Ele descreveu assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, e agora? Não tem casamento. Vamos lá? Leia comigo,
O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, começa a reza do mesmo jeito. Comiam, bebiam, agora era para ser o quê? Casava, mas não tem casava. Então, nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Cadê o casamento? Não tem. Então, qual é a característica do tempo de Ló? Família, a paz do Senhor. Tem mais não. Acabou. Qual era a diferença dos tempos de Noé para os tempos de Ló? Nos tempos de Noé, por pior que fosse, a família ainda era tido como algo honroso, como algo desejável. Mas nos dias de Ló, a depravação conseguiu ser pior do que nos tempos de Noé. E o que eles fizeram foi, elimine essa tal coisa chamada família. Jesus disse, presta atenção como é que vai ser nos últimos dias. Sabe o que é que o Supremo Tribunal Federal está discutindo hoje? É sobre tirar o nome do papai e da mamãe da certidão da criança. Você vai ser filho de quê? Você é uma coisa. Você não é mais gente. Você é igual a alguém que faz uma criança numa máquina. Você não tem pai e não tem mãe, você é uma coisa. Olha só o que é que o Supremo Tribunal, ou seja, depois deles não tem mais apelação, é a última instância. O que é que eles estão discutindo? Nós temos que tirar o nome de pai e mãe da certidão das crianças, porque isso é ofensivo para a comunidade gay. Agora eu pergunto para você, é coincidência a gente olhar para a época de Ló, e a Bíblia descreve, eles comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Cadê a família? Não tem. Mas eu vou mais a fundo ainda, eu pergunto, quem das mulheres sonha em ser mãe? Quem das mulheres sonha em abrir mão de suas carreiras e cuidar dos seus filhos? Vamos fazer uma pesquisa. Conseguiram arrancar de dentro de nós a família. Na época da minha avó teve, não sei se foi 13 filhos. Mas vizinha à nossa casa tinha um que tinha 24. 24. Desses 24, 22 era homem. Agora eu pergunto para você, escute, demais, trabalhador. Três células, só numa casa, 3 células. 3 líderes. Olha só, presta atenção. 24 filhos. Desses 24, 22 homens, 2 mulheres. Agora você imagina quando a gente ia jogar futebol. Pelo amor de Deus, não trisca não. Porque, rapaz, se tu chuta na canela de um desses, irmão, é uma negrada correndo atrás de você. Mas é literalmente assim, eles eram realmente de cor escura, cor negra mesmo, preto. De modo que quando a gente trabalhava nos campos de algodão, estava lá o algodão bem branquinho, você via só aquela ruma de homem espalhado naquele roçado. Ninguém queria se meter com eles não, porque a briga era feia. A briga era feia. 22 homens, macho. Então vovó teve 13, eu acho que era 13, posso estar enganado, mas vovó teve 13. Essa família, 24. Minha mãe, 6. Era 3 homens, 3 mulheres, exatamente. 7 e 8 era a quantidade de membros da nossa família. Olha, você está vendo a queda como é? Adivinha quantos filhos eu tive? 2.
2. Eu ouvi um cara falando, acho que ele era historiador, filósofo, essas coisas. Perguntaram para ele, qual é o evento que caracteriza o século 21? Nós estamos no 21, é? Século 20. O que foi que caracterizou o século 20? Ele nem titubeou, disse, família pequena. O que foi que caracterizou o século 20? Família pequena. Isso nunca aconteceu em toda a história da humanidade. Somente no século 20 foi que isso começou a ser inserido dentro de nós e nós assimilamos. E aí se tirou a mulher de dentro de casa, se tirou a mulher cuidando dos seus filhos, e todo mundo achou aquilo maravilhoso. Adivinha quem foi que botou isso na nossa cabeça? Filme e novela. A dona Florinda começou a assustar as mulheres. Você quer ter filho? Quero. Você vai ser a dona Florinda. Coque na cabeça, vestido de florzinha, como é o nome? Bob, eu disse coque, foi? Bob. Bob na cabeça e aqueles vestidos floridos horrorosos. Bem largão. E com avental. E um filho chamado Kiko, que tem 30 anos de idade, mas tem 8 anos. É o tesouro da mamãe. Tudo que o Kiko sofre, quem corre para socorrer? Mamãe. Ela bate no seu Madruga, ela bate em quem for para defender o Kiko. Esse seriado veio mostrar para nós o quê? Não vale a pena ser mãe, não vale a pena. Porque você quer ser feia, quer ser ridícula, seja mãe. Mas ao mesmo tempo as novelas e os filmes vendem para nós o quê? Que lindo é ser o quê? Uma grande executiva. Você é sempre bonita, formosa, saia, secretária, acho que é isso, executiva. Bonitona, maravilhosa, unhas feitas, cabelo feito, sucesso financeiro. Mas é seca. Emocionalmente. Vai morrer sozinha. Porque não sei se vocês sabem, mas todos nós vamos envelhecer. Hoje eu estou fazendo 50 anos, nasci ontem. E hoje já fiz 50. Amanhã. Não. Mas a gente comemorou hoje. Gente, passou ligeiro. Uma certeza que você tem o quê? Que você vai ficar velho. Se você não tiver filhos, você vai morrer só. E não tem tragédia maior. Você não ter ninguém para chorar a sua morte. Você passou por essa terra e não tem ninguém celebrando a sua vida. Hoje nós tivemos aqui na igreja testemunhos de destruir o nosso coração. É emocionante cada depoimento que os irmãos deram acerca do pastor. Depois tivemos um almoço, e no almoço foi mais ainda. E aí a minha querida disse para mim, meu Deus, será que quando eu tiver 50 anos eu terei tanta gente celebrando a minha vida? Eu disse, terá e terá mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você pode viver a sua vida e ela não ter significado de nada para ninguém. Agora eu pergunto para você, como que nós permitimos ser enganados por esse tipo de filosofia? De nós não querermos ter filhos, de não querermos ser mãe, de não querermos ser pais, passarmos nossa vida simplesmente nos divertindo. Escute, Jesus falou, essa será a principal característica de quando o meu dia estiver próximo. Não haverá família. Ninguém quer família. Tem condição de alguém ser mais exato do que isso? Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei assustado. Eu digo, Jesus amado, o que é isso aqui? Diga comigo, no tempo de Noé, comia, bebia, casava, dava-se em casamento. E nos tempos de Ló, comia, bebia, comprava e vendia, plantava e edificava. O que é isso aqui? Negócios. O que é que nós queremos? Negócios. Ganhar dinheiro. Para quê? Porque o dinheiro só faz sentido se você tiver com quem compartilhar.
Se você for muito rico e não tem ninguém para compartilhar, eu pergunto, para que serve o dinheiro? Você compra um carro, vamos imaginar aqui um carro legal, uma Ferrari. Você foi lá na concessionária, comprei à vista. Pá, me dá. Vou para casa. Para mostrar para quem? Para o cachorro. Olha aqui, Totó, que papai comprou. E o cachorro vai... Mas ele não tem a menor noção do que é aquilo ali, cara. Para que serve? É capaz de mijar na roda. Para mijar numa Ferrari. Nunca tive essa sensação. Vai ser muito divertido. Gente, não faz sentido. Só faz sentido você ser muito rico se você tem filhos, se você tem netos. Vou comprar um cavalo para minha neta. Comprar um carneiro. Olha que maravilha. Não é não? Cavar um açude. Botar patinho lá dentro. Plantar um pé de goiabeira para ela subir, saber o que é bom para tosse. É ou não é? Aí eu pergunto, vale a pena ter dinheiro? Vale. Porque, amigo, você vai desfrutar. Você vai desfrutar, você vai ver seus filhos, sua família feliz. Mas se você não tem família, qual é o sentido de ter coisas? Só para ter coisas? É idiotice. Agora eu pergunto, quem foi que disse isso para a gente? E a gente acreditou. Nós cremos nisso, irmão. E está todo mundo seguindo essa onda. Ninguém quer família. Quer casar? Quero nada, você está doido? Mas como é que tu vai coisar com as meninas? Você não precisa casar para isso, não. E aí ninguém quer mais família, porque se o homem tem a mulher que quiser e a mulher tem o homem que quiser, está tudo bem, não precisa casar, não precisa fazer nada. Na minha época, para ter uma mulher, tinha que casar. Quer ter uma mulher? Quero. Case. Não, tem que casar. E se não casar, lá vem o pai com a espingarda. Ou casa, eu te capo. Você não é desse tempo, não? No meu tempo era assim. O pai pegava uma espingarda e ia na casa. Cabra safado, você mexeu com mulher de homem, filha de homem. Agora eu caso, eu te mato. E o cara fazia o quê? Sim, senhor. Sim, senhor, vou casar. A pergunta se acontece hoje? Acontece nada, macho. Pega quem quer, entendeu? Eu não posso dizer as coisas aqui tudo, mas você entendeu. Eu estou numa audiência muito nobre, então eu não posso falar. Estou sendo muito gentleman hoje. Gente, deixa eu ver se é aqui. Marcos 8, cadê você, meu filho? Queria mostrar para vocês aqui uma coisa. Eu estava lendo isso aqui e eu também fiquei assustado. Foi 2 textos que para mim me assustou muito. Primeiro foi essa aí de Lucas, que eu li para vocês, sobre os 2 tempos históricos, e agora esse texto. Esse texto que eu vou ler, Marcos 8, 33, é aquele texto em que Jesus aparece, Jesus pergunta aos seus discípulos, o que é que o povo está dizendo que eu sou? Aí o pessoal diz assim, estão dizendo que o senhor é um profeta. E outros estão dizendo que o senhor é um mestre. Estão dizendo que o senhor é um Elias que ressuscitou. Aí Jesus se volta por si e pergunta, e vocês? Diz que eu sou o quê? Aí Pedro diz, tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, parabéns, você falou certo. Foi meu pai que te revelou, isso não foi da sua cabeça, não. Aí escute bem. Aí logo em seguida Jesus continua explicando, mas quanto a mim, me convém morrer na cruz. O Filho do Homem vai ser levado para ser crucificado. Aí nessa hora Pedro pula e diz, negativo. O senhor não vai para a cruz corra nenhuma, nós vamos proteger o senhor. Aí nessa hora Jesus olha para Pedro e diz, Satanás. Olha só, virando-se para Pedro e vendo seus discípulos, ele repreendeu dizendo, para trás de mim, Satanás, pois não tens na mente a intenção de promover o que Deus quer, mas o que agrada a homens.
Não estás do lado de Deus, e sim do lado dos homens. Isso aqui é Marcos 8:33, na versão ampliada. O que foi que me chamou a atenção aqui? Na hora que o Pedro olha para mim, pede, sai para cá, vai para cá. Então, na hora, isso é o pastor Márcio Prado que faz, tá bom, gente? Né? Eu estou só imitando ele. Mas é muito eficiente, funciona. Todo mundo olha. Olhe bem. Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens a intenção de promover as obras de Deus. Tu só tens a intenção de promover as obras dos homens. Por favor, preste atenção nisso aqui. Essa repreensão de Jesus foi incrível. Quando eu notei isso aqui, eu fiquei assustado. Por quê? Ele está dizendo que, na hora que ele disse assim, porque ao Filho do Homem importa ir para a cruz, na hora que ele falou isso, não, você não vai não. Aí Jesus disse, você, Satanás, não tem a intenção de fazer as obras de Deus, mas você tem a intenção de manter os homens nas obras dos homens. Opa, quando ele falou isso, eu digo, opa, que isso? Manter os homens nas obras dos homens? Isso. Contanto que você não faça as obras de Deus. E aí, quando eu vi esse detalhe aqui lá de Mateus, né, de Lucas 17, que o texto sagrado fala, porque nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, só faz obras de homens. Cadê a obra de Deus? Também não tem, acabou, não tem mais não. Então, nem tinha família e nem tinha mais obra de Deus. Porque os homens só estão interessados em comprar, em vender, em plantar e edificar, ganhar dinheiro, construir um armazém, derrubar, fazer outro maior, derrubar, construir outro maior e derrubar, até o dia que a morte chega. E Jesus disse que ouvir-se-á uma voz dizendo, louco. O homem que escolheu viver fazendo as obras de homens, Jesus disse, você é louco. Tudo que você construiu vai adiantar de quê? Você perdeu a sua vida. Ontem a Nelly estava pregando aqui dizendo, você tem uma vida e uma eternidade. O que você vai fazer com a sua vida? Porque o que você faz tem eco na eternidade. Eu fiquei assustado com esses textos. Satanás, cale a boca. Porque você só entende, você só quer manipular os homens com as obras dos homens, para que eles jamais se comprometam em fazer as obras de Deus. E eu digo, cara, se nós como igreja não tivermos discernimento, nós vamos andar do jeito que o mundo anda. Nós teremos famílias do jeito que o mundo tem. Nós criaremos nossos filhos do jeito que o mundo cria. E Deus vai olhar e dizer qual é a diferença. Vocês estão se destacando em quê? Estão sendo melhores em quê? Fazendo o quê? Em que ponto vocês estão ouvindo Deus? Ou será que vocês só não estão seguindo o curso do mundo? O mundo come, sim, nós comemos. O mundo bebe, sim, nós bebemos. O mundo compra, sim, nós compramos. O mundo vende, sim, nós vendemos. O mundo planta, sim, nós plantamos. O mundo constrói prédio, sim, nós construímos prédio. Qual é a tua diferença? Nenhuma, porque tudo que o mundo faz, eu também faço. E cadê as obras de Deus? O que você fez das obras de Deus? Elas te importam? Porque Jesus disse, fazer a vontade do Pai é a minha comida. E é a minha bebida. Fazer a vontade de Deus está acima. Agora, por que o diabo não quer que a gente faça as obras de Deus? Porque o primeiro argumento dele é, você não precisa ir para a cruz. Que diabo de cruz? Mas para você fazer a vontade de Deus, você tem que ir para a cruz. E para a cruz significa dizer o quê? Você vai ter que abrir mão de coisas. Mas nós não queremos abrir mão de coisas, nós queremos a nossa vida, que nos agrada.
E Jesus falou: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E eis que eu lhes digo: quem perder a sua vida por amor a mim, você vai achar a sua vida. Agora eu te pergunto, por que é que nós estamos vivendo uma geração depressiva? Porque eles não encontraram a vida. Eles só fazem o que querem, quando querem, do jeito que querem. E a vontade de Deus foi para onde? O que interessa a Deus, quando que vai nos interessar? Quem de nós está disposto a ir para a sua cruz? E nós estamos então deixando de desfrutar o melhor de Deus, porque nós não queremos sacrificar nada. Mas Jesus disse: se você perder a sua vida por amor a mim, você vai ter. Eu acho essa advertência muito séria, porque eu estou dizendo o seguinte: é como se nós, igreja, estamos caminhando naquilo que Jesus disse: não caminhe, preste atenção, não faça igual, faça diferente. E quando é que nós vamos fazer diferente? Se nós ouvirmos o que o céu está dizendo. Isaías viu o trono do Senhor, viu a santidade de Deus, o templo se tremeu quando ele viu Deus sentado no trono. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, sou pecador terrível, vou morrer. Mas a Bíblia diz que um anjo pegou uma brasa, correu, voou ao encontro dele, tocou os seus lábios e disse: sua iniquidade está sendo removida. Na hora que isso aconteceu, a Bíblia fala que os seus ouvidos se abriram e ele ouviu uma voz que saía do trono dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías levantou a mão e disse: eu, Senhor. Deus está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem está disposto a fazer a vontade do Senhor? Quem tem ouvidos para ouvir o que Deus está falando? Porque a palavra de Deus está caindo em muitos ouvidos surdos. Entra aqui, sai acolá, eles veem, mas não enxergam, ouvem, mas não entendem, nunca desce para o coração e nunca vai ser salvo. Por quê? Porque não deu crédito ao que ouviu. Na verdade, Jesus disse: vede como ouvis, porque da maneira com a qual vocês ouvem, vocês terão em acréscimo ou serão roubados. O que Deus está dizendo é: a proporção que você dedica ao estudo e à compreensão e à pesquisa daquilo que você está ouvindo, é o que você vai receber de volta. Olha isso. Outra coisa, que eu tremi esses dias, é 3 passagens então agora. A terceira passagem foi essa. Olhe como você escuta. Veja qual é a sua dedicação. Veja qual é a sua atenção. Veja qual é o seu estudo naquilo que você está ouvindo. Veja qual é a sua pesquisa. Porque dependendo dela, é que você vai receber. Se não tiver interesse, se não tiver pesquisa, se não tiver estudo, se não tiver busca, o que é que você vai receber? 0. Porque a verdade caiu em ouvido surdo. Mas à medida que eu escutei uma palavra, o meu coração queimou, eu disse: Deus está falando comigo naquilo, eu vou estudar isso, eu vou entrar profundo, eu vou pegar essas referências, eu vou ler isso lá em casa, eu vou pedir: Espírito Santo, me ilumina, deixa eu entender, eu sei que o Senhor falou comigo, e eu vou estar diante de Deus com aquilo. O que é que Jesus está dizendo? Você vai receber proporcional à sua dedicação. E ele disse: eu vou te dar uma porção extra, essa é por minha conta. Vou te dar uma porção extra. Agora eu pergunto: quantos de nós estamos fazendo isso? Tendo ouvidos que ouvem, olhos que veem, interesse para entender a mensagem do céu e fazer aquilo que agrada a Deus. Gente, é uma advertência, para mim é uma advertência muito séria, amém? Então eu só estou dizendo que a igreja desses últimos dias precisa ter discernimento para ela não ser igual ao mundo. Agora preste atenção, uma cilada impressionante. É porque nesse texto Jesus não está falando de pecado. Ele está falando sobre coisas lícitas. Plantar é lícito? Claro. Construir edifícios, casas é lícito? Sim. Comprar e vender é lícito? É.
Comer e beber é lícito? Lógico. Então onde é que está o problema? O problema está em que você está muito interessado nas suas coisas e em nada interessado naquilo que é de Deus. A família acabou e você quer que a igreja também exploda. Ó, se tivesse um doido que botasse uma bomba em cada igreja e acabassem todas elas. Talvez nós não digamos isso, mas é assim que nós nos comportamos. Que coisa horrível, né? Luquinha, me ajuda aí, cara. Ficou tenso aqui o negócio. Nós estamos vivendo, hoje no Brasil, um movimento chamado de desigrejados. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Desigrejados, até universidades estão fazendo documentários. Universidade Federal. Documentários sobre os desigrejados. Teses de doutorado sobre dízimo na igreja, não dar dízimo na igreja. Por que esses caras estão tão interessados nisso? E você escuta qualquer babaca falando na internet e diz, é isso? Tá certo? Sabe o que a Bíblia fala? Deixa eu ler um texto que também me assustou. Gente, eu estou assustado. Vocês já perceberam, né? Mas eu vi esse texto e eu fiquei também maravilhado. Deixa eu ver aqui. Onde é que você está, meu filho? Sim. É assim que a Bíblia fala, olha só. Hebreus capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, ou para a sua piedade, imitai-lhes a fé. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, atentai para a sua piedade e imitai-lhes o exemplo. O que é que isso está dizendo para nós? Se você escuta uma pessoa na internet, um cão raivoso, falando contra a igreja, contra pastor, contra dízimo, contra tudo, ele diz assim, porque eu achei a verdadeira fé fora da igreja. Fora da igreja, não precisa de igreja, não precisa de pastor. Na verdade eles dizem, pastor não tem na Bíblia. Pastor ensina doutrina de homens, não é doutrina de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Atente para a piedade deles e imite. Aí eu pergunto, esses que estão gritando na internet, você viu como é a piedade deles? Você viu como é o temor a Deus que eles têm? Você viu quantas horas eles têm de oração? Você viu qual é o nível de santidade que eles andam? Interessa para você isso? Ou simplesmente ouvir um cão raivoso falando contra Deus e a palavra, e você simplesmente diz, é isso aí mesmo, tá certo, é isso aí mesmo. A Bíblia diz, lembre-se dos seus pastores e imite. A pessoa que você está ouvindo, você pode imitar? E como é que você está seguindo ele? Nós estamos vivendo uma geração que não tem pai. Eu vou só mostrar para você o perigo. Você tem uma criança, certo? Aí você deixa essa criança um dia, uma semana com a tia, a outra semana com os avós, a terceira semana com seu irmão, a quarta semana com não sei o quê. Vai pegar teu filho de novo. E você vai ver que tem um monte de coisa esculhambada. O que foi que aconteceu? Ele não tem pai. Agora, se uma criança for criada com seu pai, ele é criado com a disciplina do seu pai. O papai diz, aqui você não fala desse jeito. Na nossa casa não é assim que nós fazemos. Aqui em casa tem hora de dormir, tem hora de acordar. Se você vai assistir televisão é 1 hora. Depois disso, tal coisa.
tem regra na nossa casa. O que a criança vai fazer? Ela vai se ajustando àquilo. E quando ela cresce, ela é um ser humano que tem uma referência. Qual é a referência que se tem hoje na nossa juventude? Ninguém, não tem referência. Porque eles são criados com quem? A mesma coisa acontece na igreja. Quem é seu pastor? Todo mundo tem ginecologista. O meu ginecologista, o meu dentista, o meu ortopedista, o meu... Quem é teu pastor? Eu não tenho pastor não. Ah, entendi. Precisa não de pastor? Quem é que vai te ensinar as santas palavras? Não, eu leio por mim mesmo, eu interpreto do meu jeito, está tudo certo. Faz isso no colégio para ver se dá certo. Não estude e depois vá fazer uma prova do Enem e ver se dá certo. Não, eu estudo do meu jeito. Vai, tira 0. Você não é o bichão? Nós não somos criados sozinhos. Nós fomos criados para ter pastor, para ter pai, para ter referência. Os nossos pais podem até ter nos ensinado coisa errada, mas aquilo nos deixou reto. Reto, que eu quero dizer coisa errada do tipo, da maneira errada. Mamãe, por exemplo, me ensinou a ler puxando a orelha que sai sangue. É certo isso? Mas eu aprendi a ler. Estava errado o jeito dela ensinar? Estava, mas funcionou. Hoje é cheio de psicologia. Não pode porque traumatiza. Na verdade, se a gente vai fazer uma competição, tem que ter estatueta para todo mundo. Por quê? Porque eu não quero ninguém frustrado. Todo mundo ganhou. Oh, coisa inteligente isso, meu Deus. Todo mundo ganhou aqui. É só correr que você ganha. Nossa, que orgulho. Tu venceu o quê? Não precisa vencer não, é só correr. Nossa, que coisa maravilhosa. Se dá um orgulho, um sentimento medonho. Dá não. Então nossos pais podem até ter errado na nossa criação, mas deu certo. Os meus irmãos, nenhum virou vagabundo. Todos são trabalhadores honestos, pai de família. Agora eu pergunto, quantos pais podem dizer isso hoje? Nós achamos que nós somos melhores que nossos pais. Somos não. Nós somos bando de babacas. Achando que somos alguma coisa. Não somos não. Nossos velhos foram melhores do que nós. A gente precisa admitir isso. Mamãe não tinha problema de corrigir um filho não. E acaba respeitava, não tem jeito não. Pode ter bigode que for. Mamãe falou, está falado, está dito, pronto, acabou-se. Não interessa qual idade você tem não. Hoje, como é que é hoje? O menino chuta na canela. Eu não vou não. Meu Deus, o que é que eu faço com meu filho? O problema não é seu filho não. O problema é você, não é seu filho não. Seu filho é ótimo. Você que não tem autoridade sobre ele, tem problema em você. E muito provavelmente você está em rebeldia com seus pais. Porque só tem autoridade quem anda em autoridade. Se você não anda em autoridade, você não vai ter autoridade sobre seus filhos. Eu fui conversar com uma mulher, filho dela de 10 anos de idade, chamando ela de bosta. E aí eu digo, rapaz, pode não. Fui conversar com ela, minha filha, como é que você admite isso aí? Eu já fiz o que eu pude e não está dando certo. Você quer consertar? Quero. Para pedir perdão aos seus pais. Você precisa estar debaixo de autoridade. Você é rebelde e está criando filho rebelde. Você é rebelde. Como é que você quer consertar as coisas se você está desalinhado? Não, filho, escute. Essa é a estratégia do diabo. Você não precisa de pastor, pois crê nisso. E você não estará debaixo de autoridade. Para você exercer autoridade. Irmãos, no dia que Jesus foi receber o ministério de João Batista, sabe o que ele fez? Se ajoelhou e disse, João, me batize. Meu Deus, nós estamos falando do Filho de Deus. Desceu à terra antes de começar o seu ministério. Foi para aquele que era o pastor dos seus dias. E o Filho de Deus se abaixou e disse, João, me batize. E João falou, meu Senhor, eu não sou digno de carregar o seu sapato. Ele disse, não, meu filho, faça, para que se cumpra a lei. Jesus recebeu o ministério de João. Jesus não chegou voando e fez o que quis, não. Ele recebeu daquele que era o pregador dos seus dias.
E sabe qual foi a pregação de Jesus? A mesma de João Batista. João Batista pregava: arrependei-vos, raça de víboras, crede no Evangelho, prepare caminho direito para Deus. Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Tenho uma notícia para vocês: arrependei-vos, o reino de Deus chegou. Jesus não chegou dizendo: eu tenho uma nova notícia, o que João pregou, esquece, eu sou melhor. Não. A mesma pregação dele é a minha mesma pregação. A partir dessa submissão ao que você faz aqui, Deus vai me dar unção para fluir para aquilo que é meu, que é característica minha. Você está ligado a uma submissão, a uma autoridade. Por causa disso, a bênção, a unção vem e te pega. Não escute a internet. Tenha pastor. Mas o meu pastor não presta, então sai de lá. Quem foi que mandou que você ficasse lá? Jesus disse para acautelar-se dos falsos profetas. Se você identifica que seu pastor é um falso profeta, sai de lá. Mas você tem que ter pastor. Não há desculpas. Na verdade, o que a Bíblia Sagrada diz é: quanto mais vedes que aquele dia se aproxima, não abandone a sua congregação, como é costume de muitos. Olha o que Jesus está dizendo. Quanto mais você vê que o dia do Senhor se aproxima, não abandone a sua igreja. E o que é que está acontecendo no nosso tempo? A galera abandonando. Jesus disse: não faça isso. Isso é sinal dos últimos dias. Quanto mais você vê que o dia do Senhor se aproxima, pega mais firme. Pega mais firme. Não faça como eles estão fazendo. Você sabe qual é o texto predileto dos desigrejados? O texto predileto deles é esse: porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está vendo? Não precisa de igreja. Igreja é invenção de homem, porque Deus não habita em templos. Só que se você continuar o texto diz: ele também não é servido por mãos humanas. Então, se tem que derrubar os prédios, corte a mão de todo mundo também. Porque se não precisa de prédio para adorar a Deus, ele também não é servido por mãos. Então corte suas mãos, porque não precisa. Pergunta se eles estão cortando as mãos deles. Então não. Só pegaram a primeira parte. Você sabe o que significa a expressão porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Essa expressão está dizendo: ele é tão grande. Ele é tão grande. Ele é maior. Um prédio não cabe. Na verdade, a Bíblia fala que os céus é o seu trono e ele pôs os seus pés sobre a terra. É só para você entender qual é o tamanho dele. Ei, a Bíblia fala: ele tem nas suas mãos, na palma das mãos, as águas do oceano. É só para você entender o tamanho dele. Os céus não comportam, porque ele é a origem, a causa de todas as coisas. Ele é maior do que um prédio. Não precisa de um prédio, porque ele é mais do que o prédio. Então, quando fala sobre Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está dizendo: lembre-se de como Deus é grande. Ele fez os homens, a partir de um ele criou a raça humana. Isso é extraordinário, porque, irmãos, de um homem veio o preto, o vermelho, o pardo, o branco. Todas as raças surgiram de um. Em um estava tudo que você vê hoje na humanidade. Estava o orientalzinho com o olho fechado, estava o africano com seu narizão achatado, estava o europeu com seu nariz empinado, estava o brasileiro que tem de tudo, preto, branco, toda cor. Tudo estava em um. Detalhe, de um só. Hoje nós estamos em 7 bilhões, não sei qual é a última conta. E todo mundo tem uma íris exclusiva, uma polegar exclusiva, um nariz exclusivo. Só seu, ninguém tem igual. Uma boca que é só sua. Se eu fizer um desenho 3 vezes, eu não vou conseguir fazer 3 coisas diferentes de uma mesma coisa. E Deus consegue fazer 7 bilhões
com as suas características únicas, tom de voz único. Quando alguém fala lá do lado de fora da sua casa, você diz, fulano chegou. Como você sabe que é ele? Porque a voz é inconfundível. É só você que tem aquela voz. Você tem um jeito de andar, só você tem. Quando você chega em casa, o seu filho diz, papai chegou. Ele não disse nada, sim, mas o jeito de andar eu sei. É ele. Porque você tem um único jeito de andar, é seu. E sabe o que a Bíblia diz? Eu conheço o teu sentar, eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar. Eu sei, a palavra nem chegou na tua boca, eu já conheço. Ei, quando a Bíblia diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é disso que ele está falando. Ele é maior, ele extrapola, ele é gigante. Os céus são os céus do Senhor, a terra é escabelo dos seus pés. Ele é grande. É isso que significa. Não é tipo, não preciso mais ir para a igreja, deixa de ser doido. Essa é a igreja do Deus vivo. Ele morreu por ela. É a igreja dos remidos. É a igreja que ele está santificando. É a igreja que ele está purificando. É a noiva dele. Ele virá buscá-la. Não é possível você dizer que ama a Jesus e odeia a noiva dele. Não. Ele comprou com seu próprio sangue. Ele está retirando as manchas e as rugas, preparando para si uma igreja santa e gloriosa para o Senhor seu Deus. Então não caia nessas doutrinas falsas. Deus ama você. O mundo está se preparando para os últimos dias. Eu vi um vídeo sobre o Rock in Rio. Aconteceu no Rio de Janeiro agora. Hoje, nos shows, grandes shows, não se disfarça mais a adoração a Satanás. É escancarado agora. No Rio de Janeiro, Rock in Rio não foi diferente. Havia uma mulher pendurada por uns fios, sinalizando assim, como se fosse uma pessoa em transe de possessão demoníaca. Atrás dela como se fosse um portal. Cara com uma máscara dos deuses do Egito. Agora o que me impactou foi um dos cantores lá, que é satanista declarado. Quando ele foi cantar, ele olhou para aquela geração e disse: vocês não subirão no arrebatamento, vocês vão para o inferno comigo. Ei, você ouviu? O diabo está dizendo: o arrebatamento está chegando, vocês não vão. Pelo contrário, vocês vão para o inferno comigo. Pergunta: quantos daqueles saíram correndo para uma igreja? Provavelmente nenhum. Por quê? Ouvido surdo, olhos que não veem. Ouvidos surdos, olhos que não veem. Mas, irmãos, está escancarado. Na verdade, os desigrejados dizem: não vá para a igreja, porque os pastores colocam medo em você. Eu coloco medo em você? Deixa eu te contar. João 3,16. Aquele que é a personificação do amor, Jesus, ele falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo isso, sim ou não? Maravilhoso. Mas olha o versículo seguinte: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Todavia, o julgamento vai ser baseado nisso. A luz veio ao mundo, mas os homens quiseram as trevas e não a luz. Ei, quem falou isso foi Jesus, não fui eu. Ele disse que o julgamento, Deus amou você de uma maneira inexplicável, a tal ponto de entregar o seu próprio filho para que você fosse salvo. Irmãos, nós não temos noção do que é isso não. Quem de nós tem coragem de entregar o seu filho para morrer? Ninguém tem. Mas Deus pegou o seu filho e entregou para ser massacrado na cruz, para ser ferido na cruz, cuspido na cruz, enfiado
lanças do seu lado na cruz, coroa de espinho na cruz, cuspida no rosto na cruz, seu filho. Ele disse: porque eu te amei, quero salvar você. Mas essa é só a primeira parte da verdade. Agora qual é o detalhe? É que eu fiz tudo isso e ainda assim você não quer a luz. Pois é, o julgamento vai ser baseado nisso. Foi eu que falei? Não, Jesus falou. Eu estou botando medo em ninguém? Não. E a gente precisa de medo? Precisa. Precisa de medo. A Bíblia fala: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Não é de qualquer jeito, não. Às vezes eu falo lá em casa para o meu genro, minha nora, eu digo: vocês perderam noção do perigo. Eu sou legal, sou bacana, beijo tudinho, mas não passa daqui não, que aí eu te derrubo, te dou um murro. Não perca a noção do perigo, porque quando você perde a noção do perigo, você fala o que não devia, do jeito que não devia, porque você perdeu a noção. Com relação a Deus, nós não podemos perder a noção do perigo. Jesus veio curar, salvar e libertar. Há uma parte que é nossa: arrependei-vos, crede no Evangelho para serdes salvos. Se eu não fizer isso, não há nada a ser feito. Muitas coisas eu poderia dizer a vocês, mas o tempo já foi. Eu espero que essas palavras tenham sido suficientes para abrir a sua mente sobre o cenário que está acontecendo nesses últimos dias. Jesus fala: fica ligado, presta atenção, porque vai acontecer do mesmo jeito. E só não vê quem não quer, porque está acontecendo. E eu penso que nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós temos que estar prontos para a hora que Jesus vem. Amém, gente? Aleluia. Quem quer entregar a sua vida a Jesus? Agora chegou a parte difícil. A parte que você diz: eu quero a cruz. Eu quero abrir mão de algumas coisas. Eu quero a cruz. O diabo vai dizer no teu ouvido: faz isso não. Tu não precisa morrer. Tu não precisa abrir mão de nada. Tá bom do jeito que tá. Mas você sabe por dentro que precisa. Não é eu que digo, é você que sabe. O testemunho é dentro de você, não é fora. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, nós queremos orar por você e te apresentar à igreja TGF, para você caminhar junto conosco na fé. Amém?